Bênção ou maldição? O que você escolhe para a tua vida? Algumas pessoas, infelizmente, acabaram por atrair a maldição para as suas vidas. O texto da palavra de Deus deixa muito claro em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa, ela não chega, ela não nos alcança. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que acabam atraindo maldição. Esta é a nossa reflexão, é a nossa meditação na palavra de Deus. Provérbios 26:2 diz: como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E isto me leva a entender o seguinte: se eu estiver praticando ações que venham de alguma forma atrair a maldição, ela vai me pegar sim. Isto vale para mim, isto vale para ti. Se nós não andarmos de uma forma que venhamos desviar de nós, a maldição, então, ela vai nos pegar. Existem algumas pessoas que pensam que somente porque estão dentro da igreja não vão ser atingidos por algumas aflições ou por alguma maldição, muito pelo contrário. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que nós devemos estar em Cristo. Não adianta somente estar focado ou refugiado em um prédio, em uma estrutura de uma instituição humana, se não estiver em Cristo. É lógico, quando estamos em Cristo, toda a maldição, ela é banida. Mas o texto sagrado precisa nos fazer entender que a maldição sem motivo justo, ou seja, eu posso atrair sim, de alguma forma, a maldição para a minha vida. Quer ver? Adão, por exemplo, ele atrai a maldição para a sua vida. O Senhor mesmo diz que a terra foi maldita ou era amaldiçoada por conta de Adão, Gênesis 3:17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus, ele já lança logo a responsabilidade da maldição na terra a Adão. Então Adão, ele infelizmente, com a desobediência, ele atraiu a maldição não somente para ele, mas para toda a semente, ou seja, para mim e para você, quando ele acabou comendo do fruto que não era para comer ali, seguindo as ordens ou as instruções da sua esposa Eva, e acabou trazendo maldição para a terra. E Deus deixa muito claro, por tua causa. Observa que Deus, ele não lança a culpa nem em Eva, nem no diabo. Ele lança a culpa diretamente a Adão, dizendo, por tua causa a terra é maldita. Então Adão, ele atraiu não somente para ele, mas também para toda a raça humana. E isto nós só podemos logo tirar de nós as consequências dessa maldição quando nos refugiamos em Cristo e na palavra de Deus. Então nós vemos também que quando eu atraio maldição para a minha vida, automaticamente algumas outras pessoas poderão ser atingidas também. O povo de Deus, de uma forma geral, tem uma palavra de instrução a ele, da parte de Deus, utilizando ali Moisés como seu servo, Deuteronômio capítulo 28:15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Ora, se Deus, ele estabelece princípios pela sua palavra, quando nós quebramos esses princípios, automaticamente as maldições, elas vão nos alcançar sim. O texto sagrado é muito claro, elas virão sobre ti e te alcançarão, ou seja, não tem como fugir das maldições se nós não nos refugiarmos na palavra de Deus, se nós não buscarmos cada vez mais vivermos a palavra de Deus. E aqui Deus falando para o povo dele. Primeiro Deus começa a trazer, através de Moisés, trazer uma lista de bênçãos se as pessoas obedecessem a palavra. Porém, depois a lista de maldição é muito grande e nós temos que nos atentar para esta palavra. Geazi teve um dos melhores ensinadores que alguém
alguém poderia ter na antiga aliança, que foi o profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias. Mas nós vemos que Geazi, ao invés de andar de acordo com as instruções de Eliseu, o mestre ali, no caso, o profeta que estava ali dando instrução para outros profetas e para outras pessoas, Geazi preferiu andar segundo a sua própria vontade e mentir. Automaticamente a maldição veio sobre ele, segundo Reis 5, dos versos 25 a 27. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Ora, Geazi, ele acaba deixando de lado as bênçãos espirituais, ficando do lado do homem de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, para ir atrás de uma bênção que o próprio homem de Deus, Eliseu, ele recusara das mãos de Naamã. Não é que é errado você estar abençoando os servos de Deus, os santos homens de Deus, enfim, a obra do Senhor. Mas aqui no caso, Naamã, ele poderia entender que as bênçãos de Deus se compram com matéria, com dinheiro, quando não. Nem prata nem ouro paga a salvação do homem. Nós somos resgatados com o sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E aqui Geazi, ele deixou de lado as instruções e o exemplo de Eliseu e acabou correndo até Naamã e mentindo ainda. E aí nós vemos que a maldição que estava sobre Naamã, a lepra no caso, agora se apega não somente a Geazi, mas também a toda a sua semente, ou seja, a sua descendência. E isto é um delito muito grave. E nós vemos que nós podemos sim atrair a maldição para as nossas vidas se deixarmos de andar de acordo com a palavra de Deus e se deixarmos de seguir os ensinamentos dos santos homens de Deus. Malaquias capítulo 3, versos 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. É lógico que de início nós vemos que Malaquias começa a falar com o grupo sacerdotal, com os sacerdotes, mas depois ele lança a culpa do roubo dos dízimos das ofertas em toda ou para toda a nação. E é lógico, o texto sagrado é muito claro: roubar os dízimos e ofertas de Deus, ou seja, deixar de ser benéfico para com Deus e para com a sua obra através das finanças, da matéria que Ele nos concede, isto também atrai maldição para as nossas vidas. Quantas pessoas, porque deixam de considerar um texto como esse, andam negando aí aquilo que é de Deus. Os dízimos, a 10ª parte é do Senhor e não adianta querer questionar a palavra. E nós vemos que o primeiro dizimista, Abraão, o pai da fé. Então nós temos um exemplo clássico antes da lei de ser um dizimista, que é Abraão, o pai da fé. Atos capítulo 5, verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então também aqui nós vemos que Ananias, a sua esposa Safira, acabaram cometendo um delito muito grave, que foi mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo e guardando para eles ali uma parte da propriedade. Não era questão da parte da propriedade, mas sim a mentira contra o Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo, com certeza, tem trazido muitas maldições para a vida de muitas pessoas e, infelizmente, quantas pessoas não se atentam para isso? Quantas pessoas, ao invés de chegarem e contarem a verdade para o Espírito Santo, para serem sinceros e transparentes com Ele, acabam mentindo. E observa que o texto aqui, que Pedro diz: vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus, vocês mentiram para o Espírito Santo. Mas o texto sagrado ainda vai dizer o seguinte, que a pergunta de Pedro para Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? É lógico, João 8,44 vai dizer que o pai da mentira é Satanás.
Ora, o que é que Satanás tem para oferecer para as pessoas? Nada mais, nada menos do que a mentira e o engano. E aqui no caso para Ananias, ele ofereceu a mentira e Ananias abraçou essa mentira e deixou que o coração dele fosse cheio pela mentira. E é claro, quando nós damos legalidade ao diabo, automaticamente nós atraímos para as nossas vidas a mesma maldição que está sobre ele, a condenação eterna, sem volta e sem retorno, a não ser que ainda em vida nós nos arrependamos e buscamos o perdão de Deus por intermédio de Cristo. Que esta mensagem ela venha trazer uma reflexão sobre a tua vida. Será que compensa deixar os caminhos de Deus, deixar a palavra do Senhor, deixar de andar de acordo com aquilo que os servos de Deus têm ensinado? Ou será que é melhor andar de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com aquilo que nós achamos que é certo? Então nós vemos que todas as pessoas que andam segundo a sua própria vontade e deixam de andar segundo a palavra de Deus e ainda permitem que o diabo as engane, com certeza atrai sobre as suas vidas maldição. Reflita sobre isto e que Deus te abençoe com esta palavra e você venha refletir e meditar e não atrair sobre a sua vida a maldição, porque a maldição lá na frente vai ter um peso eterno. Amém? Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus.